Olá, senhores, tudo bem? Vamos passar agora para o último tópico a ser estudado na modalidade à distância a princípio, está bem? Vamos passar agora a análise de um instituto chamado erro de proibição. Erro de proibição. O que acontece? O que é o erro de proibição? De que maneira ele é relevante? O erro de proibição, desde já, eu tenho que dizer o seguinte: para que uma conduta seja criminosa, eu estou reforçando sem parar, ela deve ser típica, antijurídica e culpável. Nós já concluímos tudo o que tínhamos para falar sobre tipicidade. Temos que passar agora a análise de antijuridicidade e de culpabilidade. Antijuridicidade remonta a alguns institutos específicos: estrito cumprimento de dever legal, legítima defesa, estado de necessidade e assim por diante. E eis que eu vou pular esses tópicos, tá? Vou pular esses tópicos e eu vou falar agora da culpabilidade, mas de uma maneira muito brevemente com relação ao instituto do erro de proibição. Está bem? Com relação ao erro de proibição, nós temos uma hipótese, tá? Um instituto que, quando ele acontece, afasta a culpabilidade de determinada conduta. Se afastada a culpabilidade, o indivíduo não deve responder pela respectiva prática criminosa. Não há que se falar em crimes, também, porque não há o elemento da culpabilidade, porque o erro de proibição é uma hipótese de exclusão da culpabilidade. Tá ok. Vamos ver qual que é o conceito legal de erro de proibição. Artigo 21. Erro de proibição, tá? Que no nosso Código Penal consta como erro sobre a ilicitude do fato. Artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude de fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Está bem? Traduzindo, no direito penal, conforme os senhores já devem ter estudado ou vão estudar brevemente nas aulas de teoria de direito ou direito civil 1, ninguém pode dizer: eu não conhecia a lei. Eu não conhecia a lei, portanto, essa lei não se aplica a mim, eu não conhecia essa lei. E agora, esse tipo de posição é uma posição com fundamento jurídico? Não, porque no Brasil ninguém pode dizer que não conhecia a lei. Mas olha só, para fins penais, repito, para fins penais, nós temos essa regra específica, está bem? Com relação ao erro sobre ilicitude do fato. Se o desconhecimento da lei é inexcusável, se não tinha como a pessoa conhecer a lei, ou então é completamente desculpável, tá? Completamente desculpável, não há a penalização dessa pessoa. Há uma isenção de pena. Há uma isenção de pena, está bem? Quais são as situações? Pouquíssimas, tá? Pouquíssimas as situações, e a doutrina muitas vezes trata no caso de migrantes, tá? Pessoas que saem de um país que tem uma cultura e vão para outro. Tanto que a maior parte da doutrina fala um caso que nem é do Brasil. É um caso da Alemanha antes da queda do Muro de Berlim, tá? O que acontecia? Na Alemanha Oriental era permitido o crime de aborto até 3 meses, ou seja, grávida de até 3 meses, com 2 meses, por exemplo, ela podia cometer o aborto, e que isso não era considerado criminoso. Na Alemanha Ocidental, isto não era visto como uma prática lícita, isso era crime na Alemanha Ocidental. Vamos supor então que uma pessoa grávida fugisse da Alemanha Oriental e passasse para a Alemanha Ocidental. E uma vez grávida, assim que ela chega, sem estar familiarizada com as leis locais, ela comete o respectivo crime de aborto. Ela vai responder por esse crime de aborto? Não, porque ela não sabia da lei. É uma hipótese muito excepcional, muito excepcional. Vamos supor que ela não tivesse cometido esse crime assim que ela chegou. Ela já estava se ambientando, já passou uma semana, 2, 3, viu que as coisas são bastante diferentes nesse novo local, e eventualmente ela comete o aborto. Olha só, agora o erro, tá? O erro, né? Ele já é evitável. Se a pessoa pode evitar o erro,
erro, se a pessoa pode evitar o erro, vai ter uma diminuição da pena, de 1/6 a 1/3. Outra hipótese clássica já trazida pelo Brasil, caso do holandês que vem para o Brasil sem saber que aqui era proibido fumar, por exemplo, a cannabis, né, a famosa maconha, e ele então fuma maconha aqui achando que no Brasil era permitido. Se ele vem para o Brasil, vem para o Rio de Janeiro, vê várias pessoas fumando e ele fuma porque ele acredita que aqui é permitido, então ele incide em erro sobre ilícito de fato, tá? E é isento de pena. Porém, vamos supor que essa pessoa já tivesse viajado para outros lugares e soubesse que em alguns lugares do mundo é proibido, em outros não. O uso recreativo de maconha é uma coisa muito problemática nos diferentes países do mundo. Alguns proíbem, outros países proíbem o excesso. É muito complicado saber se é proibido dentro ou fora de algum café. Em alguns estados dos Estados Unidos, a normativa ela é meio confusa. Esse indivíduo ele sabe que é proibido no Brasil, mas chega aqui e vê pessoas fumando maconha. E agora? Ele acha que teve uma revogação da lei, ele acha que aqui passou a ser permitido. Aqui, agora, ele acaba incidindo na parte final do artigo 21. Por quê? Porque ele poderia evitar cometer o ilícito, tá? Ele poderia ter o conhecimento da lei, mas ele não tem. Ele vai responder, tá, com uma redução no caso de um eventual tráfico que ele cometesse, tá? No caso de um eventual tráfico que ele cometesse aí. Uma situação que talvez seja mais interessante e que é um pouco mais polêmica. O Brasil vem recebendo ultimamente muitos imigrantes, está bem? Muitos imigrantes de países árabes, especialmente refugiados. E nesses países existe a cultura no caso do abate do cordeiro, né? Eles consomem carne de cordeiro, e o abate nessas culturas pode seguir algumas regras específicas ou não. Tá? Vamos pensar no caso de alguma cultura específica do mundo árabe em que o abate do cordeiro se dê com algum tipo de procedimento considerado aqui pela lei brasileira cruel. Vamos pensar na famosa imolação, né? Como é que se realiza o abate do cordeiro? O cordeiro tem que sofrer um corte na garganta, ele tem que estar virado para a Meca, salvo o melhor juízo. E vamos supor que em alguma cultura específica do Islã, esse abate tem que se dar com um corte superficial, de modo que o cordeiro ele morresse afogado no próprio sangue. Estou inventando isso, não sei se isso existe, estou inventando. Essa prática, se ela existisse, né, seria considerada uma prática cruel nos termos da lei brasileira, que veda os maus tratos animais. Mas só que esse refugiado que acabou de chegar, ele conhece alguém que tem então uma fazenda, cria cordeiros e ele então é contratado para realizar o abate Ele realiza o abate como ele realizou a vida inteira, cumprindo com um preceito religioso, sem se importar se isso seria considerado cruel pela lei brasileira, que é bem contundente com relação a maus tratos animais. E agora, ele responde por esses primeiros atos aí realizados de maus tratos? Não, ele não responde. Mas vamos supor que ele, agora já ambientado, alguém que é um refugiado, mas já descartou a prática de sua religião islâmica, descartou a prática já descartou a prática específica que ele vinha seguindo, e ele ainda podia evitar o cometimento do crime, mas ele ainda não tem o total conhecimento da lei brasileira. Nessa hipótese, então, se ele estiver nesse meio termo, ele ainda tem algumas práticas trazidas consigo, mas ainda não está totalmente ambientado, mas já está se ambientando, a pena dele pode ser diminuída de 1/6 a 1/3, pois o conhecimento da ilicitude é evitável, Atenção aqui, tá? Não confundam um erro de proibição com um fenômeno muito polêmico, que diz respeito a supostos maus tratos animais em sede de cultos religiosos, principalmente de matriz africana, tá? O que acontece? Existe uma polêmica muito grande que tem surgido no tribunal, principalmente em São Paulo e Rio Grande do Sul. E já teve julgamentos no Tribunal de Justiça de São Paulo e no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e até com percepções bastante divergentes acerca basicamente a seguinte situação. Nos cultos em que há o abate de uma galinha, tá? E
a galinha ela venha a ter sua cabeça decipada e há uma observação pelos respectivos espectadores do que essa galinha sem a cabeça vai fazer, se ela vai para um lado, vai para o outro, quanto tempo ela demora para morrer e assim por diante, mas com um cunho religioso. A motivação é religiosa, tá? Há a crença de que há necessidade de se realizar essa prática por motivos exclusivamente religiosos. Ninguém está lá para ver a galinha sofrer. A motivação é religiosa. As pessoas sabem, são pessoas brasileiras, tá? Sabem que aqui é o crime de maus tratos, mas mesmo assim elas querem cometer esse crime porque elas querem exercitar, praticar a religião delas, tá? Nessa hipótese, nós temos crime. Olha só que interessante. Há julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul dizendo que sim, é crime, você não pode se exceder, tá? Maus tratos aos animais é uma conduta típica. O Tribunal de Justiça de São Paulo já diz o contrário. Nós temos no Brasil um direito fundamental à liberdade religiosa, que inclui sim esse abate, esse decapitar a respectiva galinha, portanto não é crime. Não se trata de erro de proibição, porque as pessoas sabem que no Brasil há o crime de maus tratos a animais, elas fazem ideia disso. Por mais que você não conheça a Lei 9.605, você sabe que não pode sair atropelando, dando tiro, cortando perna ou rabo de cachorro ou gato. Todo mundo sabe disso. Você não precisa ter o conhecimento específico da lei para saber que algo é criminoso no Brasil. No caso aí dessas religiões, então, o entendimento majoritário é que, tendo em vista a liberdade de religião, essas práticas não são tidas como ilícitas, tá? Não são tidas como ilícitas. Por quê? Porque não se pode restringir o direito à liberdade religiosa, tá? Não se pode restringir a liberdade religiosa, está bem? Não confundam com o erro de proibição. Até a próxima!